Continuaremos falando aqui. Amém? Nessa minha introdução, quero novamente lembrá-los que a boa notícia do Evangelho é que através do Filho Jesus, o Deus que se torna uma comunidade, nós voltamos ao nosso lugar, pelo qual o Todo-Poderoso nos criou. Criou Adão, o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Imagem e semelhança tem a ver com o papel de um pai. O homem perdeu a imagem na queda, em Gênesis 3, a morte espiritual do homem fez com que ele perdesse a paternidade celestial. Por isso que se cantou hoje tanto aqui sobre pai, porque nós estamos falando sobre isso, sobre ser curado da nossa orfandade. E nós estamos tratando sobre isso porque Jesus tratou, durante seu ministério de 3 anos e meio, ele tratou sobre essa questão, falou várias vezes sobre ele, o Filho e o Pai. Deus se torna um Pai, Deus se torna um Filho, para mostrar-nos um modelo, o relacionamento que Ele planejou para a gente. Jesus veio para restaurar e levar-nos de volta ao Pai. Não precisamos mais ser órfãos, e muito menos, como está escrito em João capítulo 8, nós não somos mais filhos do diabo, amém? Nascemos filhos do diabo, não escolhemos ser filhos do diabo, não desenvolvemos uma natureza de filhos do diabo. Do ponto de vista de Deus, todo homem que nasceu morto espiritualmente e consequentemente separado da glória de Deus, separado do relacionamento com o Pai e filho do diabo. Jesus disse isso em João capítulo 8, mas também disse em João capítulo 1, versículo 11, onde o Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus, e João, ele menciona em torno de 116 vezes, guarde isso, 116 vezes, só no Evangelho de João. Leia o Evangelho de João e marque lá todas as vezes, em azul, quando você vê o meu Pai, o Pai Celestial, o meu Pai que está nos céus. Então, que nessa noite eu quero continuar ministrando e falando, e olhando a palavra, não a minha opinião, sobre a restauração, e sobre recebermos a nossa posição em Cristo de filhos de Deus. Grande parte do povo de Deus, de gente que já está na vida eterna, porque pelo Espírito Santo reconheceu o Filho, Jesus, como seu Salvador, já está na vida eterna. Todavia, como Israel, que saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, mas não viveu a sua vida debaixo do amor do Pai. Só Josué e Calebe. O pai tinha dito: vou dar uma terra para vocês que emana leite e mel, vou tirar vocês do Egito, vocês vão para lá. Ele tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho, eles passaram, ali representado em figura a nossa morte para o velho homem, para a nossa velha natureza, e o surgimento da nossa nova identidade, a ressurreição, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas eles morreram, a maioria morreu no deserto. Um dia, o pai falou para Moisés: Moisés, manda o povo lá na terra, vai lá espiar o que eu dei para vocês, vai lá ver a terra, vai lá ver se não é tudo aquilo que eu falei para vocês, vai ver se não é terra boa,
vai lá ver se não tem leite, não tem mel, vai lá ver. Aí os caras vêm com um cacho de uva enorme. Josué e Caleb chegaram para Moisés e falaram assim: era tudo do jeito que o Pai Celestial falou, é tudo igualzinho, vamos lá que é tudo nosso. Os outros espias viram os gigantes, viram todas as impossibilidades, trouxeram um relato que derreteu a congregação de Israel, que estava vivendo em liberdade porque tinha saído do Egito, e eles acreditaram nas imagens negativas e esqueceram de tudo aquilo que o Pai tinha falado de bom, que já estava preparado para eles, e toda aquela geração morreu no deserto. Quantos filhos amados de Deus têm morrido na sua jornada por não levar a sério o fato de que já são filhos de Deus? Não basta ser filho, precisa apropriar-se. E é sobre isso que a gente gostaria de falar nessa noite. Espírito Santo, conduz-nos para esse tempo, para louvor e glória do Teu nome. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Somos seres que estamos sendo transformados, amém? Já estamos salvos, somos filhos de Deus, mas o desejo do Pai é a implantação do reino na terra. Há algo muito tremendo e extraordinário para nós, que não é simplesmente irmos para o céu, mas herdarmos a terra, porque a gente foi colocado na terra para sermos senhores da terra juntamente com o nosso Pai. O Pai tem um caso de amor com a terra, porque a terra na Bíblia fala do homem, a terra na Bíblia é o homem, nós somos o pó da terra. Vocês se lembram da parábola da semente que cai numa terra? Nós somos a terra. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, está aí está a liberdade. Temos mencionado aqui que quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós saímos da escravidão. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele, Jesus, nos transportou, olha que lindo, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Fomos arrancados do reino das trevas. E aqui está dizendo que essa liberdade, ela pode ser desfrutada para aqueles que têm o Espírito do Senhor, para aqueles que nasceram de novo. Pessoal, liberdade não é sinônimo de pecado. Liberdade é nós termos a escolha e a condição e o poder de escolher aquilo que o nosso Pai Celestial escolheu para nós. Escolheu-nos para sermos aquilo que devemos ser. Eu fiquei tão feliz hoje de manhã, um casalzinho saindo aqui de mãos dadas, um filho amado, uma filha amada, 2 príncipes, e eles estavam se olhando já há muito tempo, sabe? Tem idade, tem caminhado com responsabilidade. E outro dia eu estava num encontro aqui, eu vi ela sentadinha ali do meu lado direito, falei, essa menina está sentada do lado daquele rapaz, ela já está com um olhinho de peixe morto, está acontecendo alguma coisinha ali. E hoje eles saíram de mãos dadas. Eu falei, puxa, que bom, nós deveríamos fazer uma festa, quando um príncipe e uma princesa, filhos de Deus, começam a namorar, porque o mundo precisa ver o namoro da igreja, o mundo precisa ver o relacionamento conjugal dos filhos de Deus. O mundo em trevas precisa ver a luz que há em nós, como nós lidamos com recursos financeiros, como nós lidamos com as nossas questões da vida. Lidamos igual o filho Jesus lidava, e é isso que nós precisamos nesses dias tomar posse. Então o texto de Coríntios diz assim, versículo todos, 18, versículo todos, ok? Versículo todos? Versículo 18, mas todos nós, isso é um pouco de mente acelerada, calma, já ministrei de manhã, você sai atropelando, trocando palavras, calma, governo de Deus, governo do Espírito sobre a minha mente, sobre a minha alma se aquietar em Deus aqui, porque quem está fazendo a coisa é Ele, eu não preciso me esforçar,
Quem se esforça é o Espírito de Deus que se move aqui, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E haverá uma grande paga para essa noite, já está havendo, porque Ele está no nosso meio, Ele está em nós, Ele está entre nós. Amém? Olha só que legal. Todos nós, diga assim, todos nós. Todos nós quem? Aquele que já recebeu um Espírito novo, aquele que já se tornou filho de Deus, de acordo com João 1,12. Agora todos nós, com o rosto descoberto, contemplando, como num espelho. Deixa eu te perguntar, você fica muito tempo no espelho? O que você acha de você? Não me acho, vou falar com as mulheres, porque nós homens gostamos de esconder isso aí. Mas vocês mulheres, vocês ficam muito tempo no espelho? Fica. A que menos fica muito tempo no espelho, eu tenho certeza aqui que fica muito tempo. A que menos fica muito tempo, não é? Você vai lá, você faz uma progressiva, muda o penteado, muda o lado, não é assim? Usava o cabelão comprido, aí agora usa curtinho. Usava curtinho, agora deixa longo, dali a pouco corta bem, deixa tudo doido assim, arrumadão, isso aqui, às vezes deixa azul assim, ó, jogado para o lado, tal, né? E olha, e esse negócio todo, não é assim? Não é assim que funciona? Não é legal olhar no espelho e ver se está bem? Você gosta de olhar no espelho e ver se está bem? Lógico que gosta. Precisa responder, eu respondo, você gosta assim? Nós gostamos, sabe por quê? Porque Deus fez a gente assim. Todos nós com o rosto descoberto, olha que lindo, contemplando como, não num espelho, mas como num espelho, no caso a palavra de Deus, contemplando como num espelho, olha o texto. Ué? Espírito Santo, ajuda eu. Está aqui. Contemplando como num espelho a glória do Senhor. Você olha num espelho e você vê a tua face, não é? Mas desse espelho que a gente está falando aqui, você fica olhando no espelho e você fica contemplando Jesus. Tem uma imagem. É isso que você encontra, o Filho de Deus na Bíblia. E você, quanto mais você olha nesse espelho aqui, mais você fica parecido com Ele, amém? Por isso que leia a Bíblia, amém? Tenha tempo com a palavra. Contemplando num espelho a glória do Senhor, olha agora, somos transformados, somos melhorados, de glória em glória, na mesma imagem. A imagem de quem? Do Filho unigênito do Pai, como pelo Espírito do Senhor. Percebeu o poder da contemplação? Percebeu o poder de ficar olhando? Percebeu? Há um texto na palavra, Provérbios 23, 7. Isso aqui é a introdução daquilo que eu vou falar. Provérbios 23, 7. Como imaginou na sua alma, como imaginou na sua mente, no mundo dos seus pensamentos, decisões e sentimentos, assim o é. Na maioria das vezes, as pessoas são aquilo que nós criamos baseado em quem nós somos. Porque como a gente imagina a respeito de nós, assim o é. E baseado naquilo que a gente infelizmente faz os julgamentos muitas vezes equivocados. Eu quero ler um outro texto, Gênesis capítulo 30, como base daquilo que nós vamos meditar. Quero ser objetivo, amém? Diga glória a Jesus. Diga assim, obrigado, Pai. Ele vai ser objetivo. Mas diga, Espírito Santo, se você quiser ser longo, fique à vontade. Ninguém falou amém? Estou brincando. Gênesis 30, 37. Olha que interessante. Bíblia não é conto da carochinha. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Vamos aprender algo aqui. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira e de castanheiro, descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber. Presta atenção, o gado vinha conceber
Jacó tinha feito um negócio com Labão, de que tudo aquilo que fosse malhado ia pertencer a ele, e de que tudo aquilo que não tivesse o animal malhado seria do patrão dele. O que ele faz? Os animais vinham beber, investiam tempo ali no bebedouro, e o bebedouro era o lugar da imaginação, e ali os animais concebiam outros animais, e acontecia um grande mistério ali. Ele pôs as varas, e conceberam vindo a beber. Versículo 39, e concebia o rebanho diante das varas, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas. Elas concebiam de acordo com aquilo que elas viam, salpicadas e malhadas. Olha o poder da imagem, olha o poder daquilo que se vê. Por isso que quando o diabo quis tirar o homem debaixo do cuidado do pai, ele mostrou a árvore errada, e deu uma imagem errada da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva, enganada que foi e aguçada por aquela imagem, o texto diz, vendo ela que Satanás usou a imagem para tirar o homem da filiação espiritual, debaixo dos cuidados do pai, e isso não mudou. Portanto, aquilo que a gente vê, a gente acaba se transformando, porque a gente pensa. Então o rebanho concebia. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho, à parte, e não os pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Entendeu o texto ou não? Concebia baseado naquilo que via. Nascia, era gerado aquilo que se via. Certamente o Senhor não está nos ensinando aqui uma estratégia para enganar o sócio, e muito menos nos ensinando como ter um gado listrado, malhado ou sem cor. Não, há ensinos espirituais aqui sobre isso, e o ensino é esse, que tudo aquilo que a gente ao longo da vida nós vimos, nós nos transformamos, seja positivo ou negativo. Jesus nos ensinou isso em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 19, disse-lhe, pois, Jesus, em verdade vos digo, presta atenção ao ensino, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Então já está aqui o ensino de Jesus. Filhos fazem o que os pais fazem, de uma maneira ou de outra, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Os filhos reproduzem aquilo que os pais são. Nós éramos quem antes de nascermos de novo? Nós éramos filhos de quem? Do diabo. O que Jesus disse sobre o diabo? Que o diabo foi homicida desde antes da fundação do mundo, que ele veio para matar, destruir e roubar. E nós nascemos assim, escravos da mentira, escravos do pecado, escravos da morte. Nascemos mortos espiritualmente. Versículo 20 diz que o pai ama o filho. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta para que você responda para ti mesmo. O que é comum a todos nós, quer queiramos ou não, nós tivemos pai e mãe, conhecidos ou desconhecidos, mas tivemos.
Deixa eu te perguntar. Como foi? Existiu um relacionamento entre você e seu pai? Como foi o relacionamento entre você e seu pai? Porque Deus se apresenta na Bíblia como um pai, na nova aliança. Por quê? Porque todos necessitam de um pai. E o pecado tornou-nos pais deformados. Filhos deformados que se tornaram pais deformados. Qual é a imagem? Deixa eu lhe perguntar. Qual é a imagem que você acha que o teu esposo tem a respeito de paternidade? Quando ele lembra do pai, principalmente da figura do pai. Porque tanto um homem como uma mulher, eles precisam muito da figura do pai. Por isso Satanás, trabalhando a cada dia, para destituir o modelo bíblico de família. Porque quando você perde essa figura clara de paternidade, que é a própria expressão de Deus, uma sociedade assim, ela começa a viver o caos. Qual é a imagem que você pensa que a sua esposa tem de pai? Porque aquilo que nós vimos, nos tornamos, quer positivo e quer negativo. Será que existe alguém aqui nessa noite, que em algum momento da sua vida, por conta das experiências que teve familiares, que são as mais próximas, disse assim: eu jamais serei um dia como meu pai. Eu jamais farei como meu pai. Eu jamais me moverei assim como meu pai. Eu vou me casar, vou constituir uma família e jamais serei para minha esposa o que o meu pai é para minha mãe. Será que tem alguém aqui assim? Quais são as imagens? O que foi que eu e você vimos durante toda a nossa infância, a nossa adolescência e a nossa mocidade a respeito de paternidade? Porque a maneira que nós somos forjados, a maneira que nós somos tratados, vai determinar. É a imagem, é o que a gente viu, vai determinar até mesmo o nosso caráter e o nosso destino, porque a imagem é aquilo, não é? Você assiste um filme, o que esse filme tem o poder de fazer com você? O que tem o poder de fazer com a gente? A gente fica pensando nele, não é? Dali a pouco, que você menos percebe, você já está falando igual o outro lá estava. Como é que você estabelece uma cultura num país? Um dos meios principais? Imagem. Por que nós estamos vendo esses adolescentes desse jeito aí? Os caras passam não sei se agora está na moda, mas investiram grande parte do tempo assistindo Malhação. Imagem. Você lembra da geração da Xuxa? Quando a Xuxa ficou grávida e colocou a barriga para todo mundo ver? Você lembra quantas meninas ficaram grávidas? Então, aquelas meninas lá se tornaram mães. Hoje já tem idade de serem avós e produziram o quê? Produziram aquilo que elas viram e deram aquilo que elas viram, imagem. Você está entendendo onde a gente está querendo chegar aqui? Eu quero usar um exemplo nessa noite, antes de nós, ao concluirmos essa ministração, e de maneira objetiva, quero pegar na Bíblia o exemplo do único homem que na Bíblia diz assim: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele compreendeu a graça. O Espírito fez compreender a graça. Não é porque ele é um cara que fazia as coisas certas, mas ele compreendeu a graça. Davi foi um grande rei. Davi foi um grande guerreiro. O grande rei Davi. Isso é tão grande que a Bíblia fala que Jesus é da raiz de Davi. Mas houve um momento na vida de Davi que a imagem, aquilo que ele viu,
aquilo que recebeu de paternidade, no momento decisivo, no momento que ele menos esperava, interferiu tão negativamente na sua vida, que trouxe tantas coisas a perder. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 e 13, fala de quando o profeta Samuel foi na casa de Davi, na casa de Jessé, para ungir um rei para Israel. Pensa aí, Samuel foi lá na casa do pai do Bolsonaro, dá só um exemplo, e tinha um monte de filho lá, porque estava precisando de um rei, ok? É isso que nós vamos ver aqui. 1 Samuel 16, a partir do versículo 1, a leitura explica. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem, eu vou te enviar a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Lá na casa de Jessé tem um que eu escolhi para reinar, para liderar a nação que é um símbolo da igreja, Israel. A nação que é o centro da terra, que os conflitos, as questões da terra, dos homens, está relacionada a Israel. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda. Os anciãos, um profeta, quando chegava um profeta, porque um profeta era a voz de Deus, era a voz do rei. Ih, meu profeta está chegando aqui, vai ter para nós, vai sobrar para a gente. Então o que aconteceu? De paz é a tua vinda, versículo 5, e disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Os anciãos da cidade, aqueles importantes, os experientes da cidade, foram convidados por Samuel. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedendo que entrando eles, entrar na casa de Jessé, viu a Eliabe. Irmãos, eu creio que Jessé, a Bíblia não fala, mas eu creio que Jessé já sabia o que ia acontecer na casa dele. Eu creio que o profeta, eu não sei quantos dias o profeta ficou lá, que a Bíblia não diz, até ir na casa de Jessé. Mas eu acredito que Jessé já sabia o que ia acontecer. Meu pai, da minha casa vai surgir o rei de Israel. Já pensou? Meu filho, presidente dos Estados Unidos da América. Meu filho, presidente do Brasil. Rei, uma monarquia. Ele entra, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Você viu? O homem que estava com Samuel foi influenciado por uma imagem. A hora que ele viu o cara, um dos filhos, falou: é esse, meu? Eu olhou para os outros: não, isso aí não tem cara de rei, isso aí tem cara de copeiro, isso aí não, isso aí tem cara de representante comercial, ele não vai poder ser rei não, né? Esse não vai. Aí o Senhor falou: cara, cuidado com a imagem, cuidado com a aparência, pode enganar, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Oh, que lindo! Pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Oh, que maravilhoso! Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Quem que foi que chamou?
Quem foi que chamou o outro? Foi Jessé, foi o pai. Imagina aí, se você fosse um dos filhos. Está lá na sua casa. Vai imaginando, imagem. Chamou o pai. O que você acha que o pai fez? Foi pegando os seus o quê? Preferidos. Chamou um, vem agora você. Está aqui, ó. Passou diante dele. Nem a esse tem escolhido o Senhor. Versículo 9. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você, se eu, cada um de nós aqui fôssemos um desses filhos, o que você estaria pensando diante de tudo aquilo? Olhando o pai e olhando o profeta. O que você acharia? Como é que você se sentiria? Terminou todo mundo de passar. Passou todos os filhos ali. 7 filhos o cara tinha, gente. Aí o profeta falou: e aí, terminou? Acabaram. Olha o que ele pergunta: acabaram os jovens? E acabou os filhos? Tem mais filho não? Se você soubesse que um profeta ia na tua casa para estabelecer um dos teus filhos rei, você chamaria todos os filhos, sim ou não? O cara deixou um de fora. O pai deixou um de fora. Para pensar nisso. E disse o quê? Ainda falta o menor. Numa boa, você acha que é Davi que não estava ali? Você acha que Davi não estava ali porque foi força da circunstância? Por que você acha que Davi não estava ali? Porque o pai não queria. Porque o pai o desprezava. Sabe o que ele era? Ele era pastor de ovelhas. Você sabe o que era naqueles dias um pastor de ovelhas? Era a profissão mais insignificante que existia. O anjo do Senhor, quando Jesus foi nascer, sabe para quem que ele apareceu? Para pastores de ovelhas. Eles eram considerados imundos, inadequados. Vamos esperar. E aí, irmãos, está apacentando as ovelhas. Olha o que Jessé disse: não dá para ser rei. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar. A Bíblia não fala quanto tempo levou, a palavra de Deus não fala a distância, mas pensando ontem, e o que eu estou compartilhando com vocês, foi algo que em oração, meditando na palavra, o Espírito Santo me despertou para algo, que como Davi, todos nós precisamos ser curados da nossa orfandade. Davi era um órfão de pai vivo. A gente que é órfão de pai vivo, órfão de pai morto e órfão de pai desconhecido. Davi chegou, Samuel olhou para ele: esse é o cara, esse é o rei. Pegou o vaso e na cabeça dele. Imagina o pai, irmãos. Que situação desse Jessé, hein, mano? Vocês enxergam como eu estou enxergando esse texto ou não? A imagem. Você viu como o pai via o filho? Agora, como será que Davi se via naquela família? Como será que foi, hein, Meire e Gerson? Como é que foi, Márcio? Davi chega em casa porque foram buscá-lo, correndo, 7 irmãos lá, todo mundo em pé, porque não podia sentar à mesa, porque Samuel já tinha uma percepção do que seria um rei, e naqueles dias, ninguém podia sentar à mesa antes que o rei chegasse.
Ele disse: como esses aqui não são rei, falta um, então fica aqui todo mundo em pé e espera aí que a hora que o rei chegar, nós vamos sentar. Olha que cena, meu amigo. Olha que cena, meu querido. Isso aqui, a unção de Davi traz aqui uma iluminação para nós do quanto nós somos importantes e amados por Deus. Por isso que Jesus vem da raiz de Davi. Oh, que lindo! Rei maravilhoso. Ele se estabeleceu como rei. O tempo passou. Você sabe de todas as lutas que ele teve com Saul, mas ele soube lidar muito bem com Saul. Em 2 Samuel, já reinando, no capítulo 9, olha só que coisa linda, ele fez diferente. Ele estava preocupado com os filhos de Jonatas, o seu amigo. Diferentemente do seu pai Jessé, ele estava preocupado com os filhos de Jonatas. E ele mandou buscar, e ele honrou os filhos de Jonatas, que eram os netos de Saul, o seu inimigo. Ele foi muito bem. Mas no capítulo 11 de 2 Samuel, a orfandade, é isso que eu queria te lembrar nessa noite. Que a orfandade, aquelas marcas que nós recebemos, negativas, aquelas imagens negativas que tivemos ao longo da nossa vida, do lar que nós viemos, eu nem vou perguntar para você, porque de uma certa forma, porque o que é comum a todos nós nascemos escravos do pecado e mortos espiritualmente, e um escravo não pode dar para o outro aquilo que não tem. Escravo não tem liberdade para oferecer para o outro. Escravo não tem amor para dar para o outro. Escravo não tem como estabelecer os seus planos, porque tem um senhor sobre a vida dele. Então, naquele momento, em 2 Samuel capítulo 11, do homem segundo o coração de Deus, a orfandade, no momento estratégico da sua vida, ele era rei, se manifestou. Leia comigo, 2 Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano do quê? De Davi ter derrotado os amonitas e os sírios. Ele já estava reinando há mais tempo. Decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, então Davi era um rei. Davi estava em posição de liderança. Ele era um príncipe, um rei. Enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou em Jerusalém. Eu quero te fazer uma pergunta, a Bíblia não fala, mas o que você pensa ao ler esse versículo? E aconteceu, a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, um grande guerreiro, um grande rei, um grande homem, que parou de guerrear e não estava fazendo a coisa certa na hora errada, fazendo a coisa certa, descansar, só que não era a hora errada, porque era a hora de guerrear. A hora da tarde se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real. Você acha que Davi estava sozinho? Ali naquele terraço? Eu acredito que estava. Davi foi um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas vivia muito tempo da sua vida sozinho. A Bíblia não fala porque ele se tornou um pastor de ovelhas. Mas quando a gente lê a atitude do seu pai, a gente pode imaginar algumas coisas. Ele viu do terraço uma mulher que estava lavando, que se estava lavando, se banhando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então Davi teve o quê? Uma
uma imagem. Ele viu. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu, um dos valentes soldados de Davi que estava na guerra? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Ele usou do quê? Do seu poder. Ele usou da sua posição. O rei podia fazer isso. Davi tinha muitas mulheres, podia-se ter. Ele tinha muitas mulheres, o filho dele aprendeu com ele. Esse negócio de mulher para homem é um trem, né, irmãos? É um trem, hein? É uma benção. É uma benção. Mulher é uma benção porque Deus disse que não era bom que o homem vivesse sozinho, ia dar uma mulher para ele. Então é uma benção, né? Mas o pecado, mandou trazer, se relacionou com aquela mulher, deu o tempo da purificação dela banhar-se, levava algumas horas, então ela voltou para sua casa. Olha isso. Se você me perguntar, por que você acha que Davi, como um rei, ele teve coragem de fazer isso? Sabe por quê que eu creio, irmãos? Porque Davi ainda, ele era um rei, mas ele tinha mentalidade de escravo. E um escravo tem uma mentalidade pobre. O pobre tem medo de que as coisas lhe faltem, então ele vive para se manter, para sobreviver. E Davi, naquele momento, usou da sua liderança para possuir aquela mulher. Sabe o que Davi estava? Sozinho. Eu acredito que Davi foi tão marcado, irmãos, naquele acontecimento quando ele se tornou um rei. Ele se sentiu tão rejeitado, tão deixado para trás pelo pai. Ele era um cara que viveu grande parte da sua vida sozinho, isolado. Vocês se lembram quando ele foi matar Golias? Os irmãos falaram: pô, o que você veio fazer aqui? Não é para você estar aqui com a gente. É o seguinte, onde a gente está, não é para você estar. Essa era a cultura de dentro da casa de Jessé. E aí? E no momento da sua liderança na sua vida, Davi possuiu a esposa de um amigo. Não bastasse isso, sabendo que ela estava grávida, depois você lê na sua casa, mandou buscar aquele homem da guerra. E sabe o que ele falou? Cara, você está muito cansado da guerra. Vai deitar com a sua mulher, amigão, porque o barrigão ainda não tinha aparecido. Vai lá e transa com a sua esposa. Um abismo chama outro abismo, não é? Porque não vão falar que foi o rei, o pai dessa criança é o rei. Urias voltou. O cara: como que eu vou lá para minha casa me deitar com a minha mulher, e estando o povo do meu rei em guerra, como que eu vou ter prazer em sexo? Já pensou Davi ouvindo isso? Embebedou o cara. Agora eu vou encher a cara dele, ele vai, porque só deitar, ele deitou com a mulher. O cara ficou bêbado, meu amigo, e dormiu na calçada, mas não entrou em casa. Sabe o que Davi fez? Matou Urias. Se você me perguntar, querido, por que Davi matou Urias, eu acredito que Davi, ele não estava com uma mentalidade de rei, ele tinha uma mentalidade de escravo. Depois você estude na sua casa. Houve um problema na vida de um dos filhos de Davi, que se apaixonou pela irmã. Aminon amou Tamar. O pai, você acha que o pai não viu o jeitão do cara? Pediu para o pai: pai, eu quero que a minha irmã me faça um bolo. Estou aqui de cama, que a minha irmã venha me trazer um bolo.
Davi não teve sensibilidade, porque ele foi órfão de pai, ele não sabia ser pai. Aminon matou a irmã. Sabe o que Davi fez? Nada. Absalão, o irmão de Tamar, disse: vou matar o meu irmão. Sabe o que Absalão fez? Filho de Davi, matou Aminon, filho de Davi, que matou a filha de Davi, Tamar. Sabe o que Davi fez? Nada. Estuda na sua casa esse acontecimento. Sabe por quê? Ele não conseguia se mover como um pai. Por quê? Porque ninguém consegue dar aquilo que não recebeu. Orfandade. Quantos de nós nos casamos órfãos de paternidade? E fomos para um casamento com uma mentalidade de escravo. E quando nós temos uma mentalidade de escravo, guarde o que eu vou te dizer, você já viu isso? Será que tem alguma mulher aqui ou algum homem que trata com tanto amor o seu marido, a sua esposa, e quanto melhor trata, mais maltratado é? Será que tem aqui um filho que trata com tanto amor o seu pai, e quanto mais trata seu pai e sua mãe com amor, mais maltratado é? Será que tem aqui um pai que ama, cuida do seu filho, e quanto mais cuida, mais dá amor, mais maltratado é? Por quê? Quando nós temos uma mentalidade de escravo, escute isso. As pessoas que nos amam e atribuem valor para nós, são aquelas que nós iremos ferir. Por quê? Porque nós não nos vemos, acredite nisso. Naquele momento da vida de Davi, naquele adultério, eu creio, meus amados, que se manifestou toda aquela orfandade de Davi. Quantos casamentos aconteceram por causa de orfandade? Quantos casamentos destruídos por conta de orfandade não resolvida? Quantos moços, quantos homens de 30, 35, 40, 45 anos não conseguem estabelecer uma família, têm medo por causa de orfandade, de pais vivos, de pais mortos? Quantas mulheres não conseguem dar amor para o seu marido, tem dificuldade de entregar o seu corpo para o seu marido, sabe que o seu marido é louco pelo seu corpo, então usa o seu corpo para a sua autoafirmação, não entrega o corpo para o seu marido, porque o marido atribui valor para o corpo, mas a mulher tem problema de orfandade, e aquilo ali para ela, vida sexual. Quantos relacionamentos conjugais destruídos por causa de uma boa vida sexual? E aí você fala, dá Viagra para o cara, dá Viagra para ela, dá isso para o outro, leva para viajar. Fala, não. Precisa de cura, de orfandade. Por isso que a notícia do Evangelho é, agora Deus diz que nós somos os seus filhos amados. Porque todos nós precisamos de um pai perfeito. Concorda com isso ou não, querido? Concorda com isso? Órfãos. Órfãos que montam empresa. Órfãos que desprezam a família. Pais e mães órfãos que não dão amor para os seus filhos, abandonam. Porque tem problema profundo, os filhos são apaixonados, choram pelos pais, mas os pais têm mentalidade de escravo. Ei, já queria pedir para você, minha irmã, não chegue na sua casa hoje e diga assim para o seu marido, hoje eu descobri que você é um escravo. Porque se você fizer isso é porque você está com mentalidade de escravo, sabe por quê? A pessoa que tem mentalidade de escravo, ele vê o outro exatamente como ele é. As nossas relações, Carlinhos, os nossos conflitos. Irmão, sabe por quê? Sabe por que eu acredito que Davi adulterou? Porque Davi, como nós,
passamos a nossa vida, e eu vou terminar aqui, passamos a nossa vida nas nossas relações, cuidando e trabalhando, André, para não sermos aquilo que não podemos ser. Nós educamos os nossos filhos, não sei você, Mário, mas grande parte da minha vida, eu trabalhei principalmente na vida do Vinícius e o mais velho, lembrando ele daquilo que ele não podia fazer, daquilo que ele não podia ser, e fui gerando na mente do meu filho mais velho, irmãos, aproveitar que ele não está aqui, uma mentalidade que era minha, uma mentalidade de escravo, porque eu não atribuí valor no meu filho, então eu não confiava nele, eu tinha medo do que ele pudesse fazer, então eu firmava nele o medo, eu punha medo no meu filho, mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, que no verdadeiro amor que é Deus não existe medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então eu quero testemunhar aqui para vocês, diante dessa congregação, que o Senhor está trabalhando na minha vida, que nesses dias eu tenho descoberto, irmãos, o quanto, eu que sou um filho de Deus, que já entrei na vida eterna, o Espírito Santo fez eu crer em Jesus Cristo, o quanto tem na minha vida ainda de mentalidade de um escravo. Isso se manifesta na minha relação conjugal, na minha relação com aqueles que não são aquilo que eu acho que eles deveriam ser, se manifesta na minha relação com aqueles que me contrariam, daqueles que não têm a mesma opinião que eu tenho, e eu tenho que abaixar a minha cabeça, eu piso na bola, depois eu vou lá e tenho que pedir perdão. Ontem mesmo, nós estávamos com toda a família batendo um papo, de repente uma opinião de uma coisa que a gente achava que devia fazer, e eu fiz uma cara lá, e um filho meu falou para mim, ele falou: ei, lá vem você com essa cara, né, pai? Isso acontece lá em casa. Lá vem você com essa cara, né, pai? Essa cara diz muito, viu, pai? Porque qual é o problema da gente ter uma opinião contrária? Qual é o problema da gente pensar diferente? Eu sentado no sofá, o Wellington, baixei a minha cabeça, cara. Eu fiquei com tanta vergonha, irmãos. Porque se vocês estivessem assistindo, eu ia fingir, não ia falar do jeito que eu falei com eles. Mas como vocês não estavam lá, eu fui o que eu sou. Aí eu pedi perdão, falei: cara, me perdoe. Fui lá para a pessoa que falou algo, falei: pô, você me perdoe. Isso aqui é um lugar onde você pode falar o que você pensa. Esse lugar aqui, se você não puder externar o teu pensamento na tua casa, a ideia que você tem, onde você vai falar? Onde você vai abrir o coração? Mas por que eu fiz aquilo? Fiz aquilo, Raul, porque eu achei que aquela pessoa podia ser muito prejudicada com aquela ideia. E eu já entrei na cultura do medo, e já quis pôr um espanto, e já trouxe um inferno, um terremoto lá para pôr medo, para falar: desiste disso agora. Em vez de sentar, em vez de ajudar. Por quê? Cultura do medo. Talvez você esteja casado com um homem que seja um órfão, e você está brigando com ele, inconformada com coisas que ele ainda não pode te dar, porque a solução dele é olhar para Jesus e com o rosto descoberto contemplar o Senhor e receber a Cristo e se tornar uma nova pessoa. Tenha paciência. Escravo não pode dar liberdade para ninguém. Escravo ajuda outro só a fugir. Escravo foge. Por isso tantas pessoas fugindo de relacionamentos. Por isso tantas pessoas com tanto orgulho dizendo assim: eu sou assim, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeitão, esse é o meu... Não gostei, já fica todo mundo sabendo que eu não gostei mesmo, o que eu penso, o que eu acho, porque esse é o escravo. Esse aí não é a pessoa livre, é escrava de si mesmo. Sabe aquele machão, aquele fera? É escravo. E o Evangelho nos noticia que nós somos filhos amados. Pode olhar, pode ouvir a oração é feita ao Pai. O Pai está vendo o coração, mas quanto das nossas orações são orações feitas nas esferas de um escravo?
não de um filho que está dentro de casa, de um escravo que está no calabouço. Quantos de nós? Que o Senhor tenha misericórdia da gente, amém? Eu escrevi algo aqui, creio que Davi adulterou, porque ele tinha medo de repetir a história do seu pai. Davi era um cara que não podia ficar sozinho, ficou tanto tempo sozinho na sua vida, e agora era um rei, e quando ele ficou sozinho, a orfandade se manifestou na vida dele, e ele trouxe todo esse prejuízo. E eu quero terminar aqui, lendo com vocês Hebreus 12:2. Como ser curado da orfandade? É um assunto tão extenso, nós estamos falando isso desde novembro. Mas maneiras, olha lá. Semana passada a gente viu uma das maneiras, pensando direito. Diga assim, pensando direito. Nós precisamos pensar direito a respeito de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, amém? Hebreus 12:2 diz assim, ó. Olhando para onde? Olhando para onde? Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Por que olha para Jesus? Por que Paulo dizia assim, olhando firmemente para o alvo? Por quê? Porque nós nos transformamos naquilo que nós olhamos. Concorda com isso? Quero terminar com o texto de Gálatas capítulo 4, versículo 4 em diante. Aí, príncipe, tosse, príncipe amado. Bênção. Esse é um príncipe de Deus. Pais apaixonados, menino lindo, abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vindo a plenitude dos tempos, olha esse versículo. Deus enviou seu filho. Quem? Ele mesmo. Ele mesmo. Deus enviou seu filho. Então agora está dizendo que Deus se tornou um pai. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. O que a lei gerou no homem? Escravidão. E muitos de nós hoje, irmãos, chegamos a uma igreja e nós agora ensinamos as pessoas, por conta do medo de que as pessoas vão se perder, a viverem como escravos. Escravo não tem escolha. Os livres têm escolha. Nós pais precisamos criar filhos livres que saibam escolher direito. Amém? Concorda com isso? A fim de recebermos o quê? Leia em voz alta, por favor, estamos terminando. Olha o Evangelho, Deus se tornou um pai, um filho, na pessoa de Jesus, um filho, para que recebêssemos a adoção de filhos, porque nós somos adotados. Romanos 8 fala, versículo 6. E porque você é filho amado, diga assim, eu sou filho amado, eu não sou escravo, eu não vou ficar mais tratando Deus como Deus. Diga isso. Eu vou parar de chamar Deus de Deus. Vou começar a chamar Deus daquilo que Ele gosta. De pai. De pai. Ele gosta de ser chamado de pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Todos aqueles que nasceram de novo têm um Espírito dentro de si. O que esse Espírito dentro de nós clama e diz? Abba, Pai. Meu paizinho, meu pai amado. O termo aqui para um judeu era loucura. Representava uma criança na total dependência do seu pai. E é isso que agora em Cristo nós somos. Eu quero concluir. Nós não precisamos mais viver órfãos. E você não precisa que seu pai, que já morreu, ressuscite e venha fazer tudo direito para você ser curado hoje.
Você não precisa necessariamente que esse pai, ainda que Deus tenha uma obra na vida dele, venha até você. Glória a Deus por esse testemunho que esse menino deu aqui, porque o Espírito Santo diz: está vendo, eu quero que você fale disso hoje. É isso mesmo, estou te dando um sinal. Precisa ser curado da orfandade. O que ele vai fazer? Vai lá para os braços do pai. Não importa o estado do pai, importa o estado dele. Por quê? Porque ele encontrou um pai celestial. E quem encontrou um pai celestial já está curado na sua paternidade natural e vai aceitar uma paternidade espiritual, porque muitos têm dificuldade de acreditar em paternidade espiritual na igreja, que é o princípio do reino. Por quê? Porque tem problemas com paternidade natural. Porque tem problemas com paternidade natural, não acredita nem no Pai Celestial. Há um Espírito em nós que clama: Abba, Pai. Versículo 7, deixa eu ver se é para ler. Olha lá. Assim já não és mais servo. Não gosto dessa versão. Tem uma versão que diz assim: assim eu já não sou mais um escravo. Você pode repetir, por favor? Eu não sou um escravo. Mas diga mesmo: eu não sou um escravo. Está escrito a palavra de Deus. Oh, vocês estão ligados, hein? Vamos ler. Assim aleluia.